tinha preparado um tema aqui para falar, e ele tem a ver muito com o que o pastor falou, que é Deus comigo, Deus conosco. Tudo aquilo que o pastor falou lá é exatamente isso. Só pode experimentar isso quem é filho. Só pode entender e discernir no mundo espiritual quem é filho, porque Deus habita no coração dos seus filhos, é a igreja do Senhor. E agora a gente cantou aqui, eu brinquei com a Deus, eu falei assim, essa casa é a sua casa. Eu falei, que casa é essa? É a igreja? Aí ela, meu coração. E eu queria perguntar para você, a casa que nós cantamos, que é sua, que é do Senhor, é o seu coração? É possível que pessoas estejam aqui e essa casa é sua, e a igreja, esse templo aqui, essa nave bonita, e às vezes o coração não está tão cheio de Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite, mas eu queria que você curvasse sua cabeça. Vamos orar. Deus querido, nós cremos, ó Pai, que é a Tua palavra, através da ação do Espírito Santo, que muda o coração, quem converte as vidas, ó Pai. E nessa noite nós queremos, ó Pai, ser instrumentos de bênção na Tua mão, ó Pai, para falar ao coração da Tua igreja. O Senhor acha aqui, ó Pai, neste lugar, terra fértil para plantar a Tua semente, ó Pai, que ela venha germinar e produzir frutos, ó Deus. Que nós venhamos verdadeiramente, ó Pai, nos entregar ao Senhor e permitir que o Senhor possa completar a obra que começou em nós. Nós repreendemos tudo aquilo que conspira contra a Tua palavra ministrada nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade para se mover no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sou um filho amado de Deus. Igual eu falei, só é possível experimentar o melhor de Deus se você é filho amado de Deus. Eu estava conversando essa semana com um irmão, muito amado aqui dessa igreja, e falando justamente sobre isso. Quem vai entender as coisas espirituais, quem vai discernir as coisas espirituais são os filhos. Porque a Bíblia diz que algumas coisas Deus só revela aos filhos, só o filho vai entender. Nós criamos, o ser humano criou a religião na busca, na perspectiva de alcançar Deus, de entender Deus, de explicar Deus, e nós criamos vários caminhos nessa tentativa de chegar a Deus. Enquanto que o que Deus fez foi o contrário, Ele não queria que nós fôssemos até Ele, Ele veio até nós, amém, queridos? E esse é o fato mais importante da história da humanidade. Deus se fez carne, morreu pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. E enquanto o pastor estava ministrando hoje de manhã, eu fiquei pensando, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, no Antigo Testamento, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia entrar suado, não poderia haver uma gota de suor. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa interessante, é porque não pode ser através de sacrifícios humanos. Você entende isso? Para você entrar no Santo dos Santos, quem entra no Santo dos Santos é só o sumo sacerdote, e o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Para você entrar no Santo dos Santos, só através de Jesus Cristo, não é através do seu esforço. Mas muitas vezes nós buscamos preencher esse vazio dentro de nós através da religião. E nós nos envolvemos no sistema religioso de tal maneira que achamos que somos bons, e de fato nós somos bons. As pessoas olham para você e falam, que maravilha, envolvido, engajado, mas para entrar no Santo dos Santos não depende do seu esforço, depende se você entregou ou não a sua vida a Cristo, porque só através do sacrifício vicário é possível ter acesso a Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, igreja? Você pode falar comigo? Deus conosco, pode falar? De novo. Eu quero ser um pouco mais pessoal hoje. Eu queria que você falasse Deus comigo, amém? Às vezes a gente fala Deus conosco e fica meio no coletivo assim, e se eu não me envolver, alguém vai se envolver, porque Deus está conosco. Mas o chamado aqui é para mim e para você de forma muito pessoal, a entendermos o processo de salvação, o processo de restauração e de santificação proposto pelo nosso Deus. A Bíblia fala que nós temos que viver uma vida plena, uma vida abundante. Por isso eu falei que sou um filho amado de Deus. Porque se você é um filho amado de Deus, existe uma herança sobre a sua vida. E você tem que se dirigir em direção a essa herança e tomar posse dessa herança. Quando Josué estava com o povo à margem do Rio Jordão, do outro lado estava a promessa, a herança, a terra que Deus tinha prometido.
Mas Deus falou para Josué, falou, seja forte. Essa frase que o pastor Valmir usa, a gente gosta de usar aqui na igreja, seja forte, é porque para você conquistar as bênçãos que Deus colocou à sua disposição, tem que ser forte, não é para fraco. Você tem que dedicar a sua vida nesse projeto. E às vezes nós criamos tantos outros projetos que tomam conta da nossa vida, e o principal nós deixamos em segundo plano. O principal nós meio que abortamos, porque nós estamos tão preocupados em correr atrás das coisas, tão preocupados em se atender a um sistema religioso, tão preocupados em preencher o vazio que existe em nós, buscamos em pessoas, em coisas, e nós nos esquecemos de, assim como Maria está descansando na presença do Senhor, porque só Ele pode preencher esse vazio. Como é bom saber, querido, que Deus está conosco. Como é bom saber que mesmo em meio às lutas, às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, Deus está conosco. Isso é muito bom. Isso nos sustenta, isso nos ajuda a prosseguir e a romper, a viver de forma plena um relacionamento com Deus. Isso nos ajuda a vencermos as nossas batalhas, as nossas lutas. Mas também isso nos impõe uma certa responsabilidade, porque onde você estiver, Deus está contigo. Então as decisões que você for tomar, Deus está contigo. Na hora que você for escolher o que fazer da sua vida, da sua profissão, se você vai casar, como está o seu casamento, Deus está contigo. E quando a gente decide de forma deliberada a abandonar isso, a esquecer isso e fazer conforme as nossas vontades, ignorando os ensinamentos de Deus, nós quebramos a cara. Nós quebramos a cara. E talvez tenham muitos aqui que está talvez nessa situação de ter quebrado a cara diante das suas escolhas e das suas decisões. Mas hoje é noite de restauração. Ele vem, chega até nós e diz assim: firme aí, meu amigo, seja forte, meu irmão, seja forte, meu filho, eu estou contigo, eu vou fortalecer, eu vou te ajudar, você não está sozinho, pode passar o que for, que você não está sozinho, e os céus celebram as nossas vitórias. Eu fico imaginando quando a gente está sendo provado em alguma situação, mesmo tentado, e a gente decide falar assim: não, Deus está comigo. Eu não quero isso, eu rejeito isso, eu quero agradar a Deus, Deus está comigo. Eu fico imaginando os anjos que estão ao nosso redor, celebrando a nossa vitória, celebrando a nossa conquista, e Deus falando: é isso mesmo, o Espírito Santo ministrando na sua vida, é isso mesmo, seja forte, resista, seja forte, resista o diabo e ele vai fugir de você. Fuja da aparência do mal, e o céu celebrando as nossas vitórias, celebrando as nossas conquistas. A razão de Jesus vir à terra, querido, não era exclusivamente o seu sacrifício na cruz do Calvário. Que isso, pastor? A razão de Jesus ter vindo à terra não foi para executar um ato apenas e voltar. Mas o texto diz que era Deus conosco, Emanuel. Ele veio para fazer o sacrifício e mais, habitar em nós, preencher essa casa e nos ajudar nessa caminhada. E falar para você que você pode, falar que você é mais do que vitorioso, falar para você que tudo coopera para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Emanuel significa, tem uma junção de duas palavras. Emanuel, que significa Deus conosco ou Deus perto de nós. E a pergunta que eu quero fazer para essa noite para você é: Deus está com você? É uma pergunta, queridos. Deus está com você? Deus está preenchendo o vazio que existe na sua alma? Quantas pessoas estão se perdendo nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque existe um vazio, e esse vazio só Deus preenche. Mas Deus está com você. A Bíblia diz que todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm o direito de ser chamado filho de Deus. E nessa conversa que eu estava tendo com o irmão essa semana, foi justamente isso que eu falei, não são todos que são filhos de Deus. Não são todos. Isso é uma teologia equivocada, falar que todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus é por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, ele era o unigênito do Pai. Ele se fez primogênito, porque eu e você viríamos após. Nós somos adotados por Deus como filhos, porque reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Deus conosco é isso. É o Jesus, Filho de Deus, se fez carne e habita em nós. E nós aceitamos esse sacrifício e agora andamos em novidade de vida, porque Deus, de fato,
está conosco, Deus de fato está com você. O profeta Isaías, ele usou esse nome para identificar qual era a missão primordial de Jesus Cristo: vir a este mundo de pecado, morrer na cruz para salvar a humanidade e estar convosco, estar com vocês. Por isso o nome Emanuel. E todos aqueles que aceitam o seu sacrifício agora desfrutam da presença do Emanuel, do Deus que está sempre conosco. Mas só aqueles que aceitam esse sacrifício, é só aqueles que rendem a esse sacrifício, é só aqueles que se sacrificam também. É necessário, pois, eu estou usando pois porque tem um contexto aí, pois, que nós morramos para nós mesmos. É necessário que nós venhamos subjugar as nossas vontades ao senhorio de Cristo, porque se Ele está em mim, o governo agora é dele. Amém, queridos? Se Ele está em você, deixe Ele governar a sua vida. Ouça a voz do Espírito, e o Espírito fala. O Espírito Santo de Deus fala. Amém, igreja? Você tem sido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Todos os dias Ele fala para você o que você deve fazer, como você deve se portar. Aliás, querido, Jesus prometeu antes de voltar ao céu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você, Jesus está comigo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece, e aonde Deus mandar você ir, vá, porque Deus está contigo. Aonde Deus falar para você pôr a planta dos seus pés e tomar como posse, tome, porque Ele está contigo. Se Ele falar para você vai, vai. Se Ele falar para você fica, fica, porque Ele é o seu general. Ele é quem governa a sua vida. Decida hoje mesmo, não saia daqui sem fazer essa decisão de andar com Jesus. Não saia daqui apenas satisfeito com esse culto maravilhoso, com esses cânticos lindos, com essa palavra ministrada, mas saia daqui decidido. Não apenas convencido, mas convertido. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa noite, para que o Senhor possa preencher isso que está faltando em mim. Você sabe, querido. Só você e Deus sabe aquilo que Ele precisa preencher no seu coração. Só você e Deus sabe aquilo que Ele tem que mudar em você. E eu quero te falar que só Jesus pode mudar. Ninguém pode mudar aquilo que tem que ser mudado na sua vida. Esse vazio que precisa ser preenchido, o cônjuge não preenche, os filhos não preenchem, o dinheiro não preenche, bens materiais não preenche. Só preenche Deus conosco. Só preenche o Deus comigo. Só preenche se eu fizer essa entrega e permitir que o Espírito de Deus mova através da minha vida, mova em mim. O salmista disse: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a força do seu coração, querido. Quando você está se sentindo fraco, está se sentindo impotente diante de uma situação, é no Senhor que você busca as suas forças. É no Senhor que você tem se alimentado. Ele deixou a palavra, e essa palavra é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. E Ele falou assim, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E isso só é possível através da palavra. Isso só é possível, querido, se você se alimentar da palavra. Alimentar da palavra não é apenas ouvir cânticos maravilhosos, não é apenas estar servindo na igreja, não é apenas ouvir ministrações, mas é você ter intimidade com Deus. É você ter intimidade com Deus de tal forma que enquanto você estiver lendo as Sagradas Escrituras, o Espírito ministra na sua vida aquilo que só os filhos entendem. Esse colega que eu estava conversando com ele essa semana, ele falou assim: tem ateus que conhecem a Bíblia muito mais do que muitos crentes e do que pastores. E é verdade. Mas conhecer a letra é uma coisa e viver o Espírito da palavra é outra. Viver o Espírito da palavra é só para aquele que recebeu Deus conosco. Ser ministrado pela palavra, aquilo que está nas entrelinhas da palavra, é só Deus conosco, porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E nós só podemos experimentar o Espírito Santo de Deus se nós também passarmos pelo sacrifício vicário. Através da cruz de Cristo, nós somos preenchidos por Deus. Através do sacrifício dele, nós podemos falar: eu sou mais do que vencedor, porque Cristo
venceu por mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo na carne pela fé no Filho de Deus. Disse o Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Fala que Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. O seu Deus, querido, está disposto a te ouvir e te abençoar. Olha que coisa fantástica, veja como Ele é. Ele está disposto a te ouvir e te abençoar. Não se sinta fracassado, não se sinta derrotado, muito pelo contrário, se sinta mais do que vencedor. Se sinta vitorioso, porque Deus habita em você. Deus é quem te fortalece, Deus é quem te pega pela mão direita quando você está caído e fala: levanta, meu filho, seja forte, é hora de conquistar, é hora de avançar. E nós estamos vivendo esse momento aqui como igreja, amém, igreja? É hora de avançar, é hora de exalar o bom perfume de Cristo para que o reino de Deus se espalhe por essa cidade. Deus tem um propósito de alcançar essa cidade através da minha e da sua vida, e Portugal também. Amém, queridos? Deus tem o desafio de alcançar as nações, e Ele tem usado homens e mulheres que têm aceitado o sacrifício, têm aceitado abrir mão das suas prioridades terrenas para cumprir o ID do Senhor. Então, que seja aqui, querido, que seja em Ponte Alta, que seja em Portugal, onde for, que nós possamos ser instrumentos na mão desse Deus, amém, queridos? É maravilhoso sentir a presença de Deus e Ele confirmando: estou contigo. Quando o desafio vem, Deus fala: estou contigo. E você tem que ter serenidade. E eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: o que é o reino dos céus para você? O que é o reino de Deus? E essa pessoa tinha falado para mim há um tempo, falou assim: às vezes eu tenho que tomar alguma decisão e eu não sei se é certo ou errado tomar essa decisão. Muitas vezes nós procuramos os nossos líderes, os nossos pastores, para que eles tomem decisões por nós, não é verdade? Quem é líder aqui sabe do que eu estou falando. Quantas pessoas chegou até você para que você tomasse uma decisão por elas? Quando você for tomar uma decisão, querido, veja se é da vontade de Deus da seguinte maneira: o reino dos céus é um reino de justiça, paz e alegria. Não é isso que a Bíblia diz? Justiça, paz e alegria. As suas decisões têm que ser pautadas na justiça, na paz e na alegria. E isso é só o Espírito Santo de Deus que ministra, porque Ele é porta-voz na nossa vida, Ele é quem dirige a nossa vida nessa direção de vivermos o reino dos céus aqui na terra. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque não há paz. Nós tomamos decisões erradas porque não há justiça nas nossas decisões e tampouco alegria. Se aquilo que você vai decidir, se aquilo que você vai fazer não produzir paz, gozo e alegria, pare e pense, reflita, pesquise, se aconselhe com seus líderes antes de tomar a sua decisão. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Recuse, querido, a culpar os outros pelos seus erros. Recuse a culpar os outros pelos seus erros. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Suas cabeçadas, querido, na grande maioria das vezes, são pela sua insensatez, e não por culpa de Deus ou por culpa de outras pessoas. Muitas pessoas falam assim: não, eu vou sair da Cibapa, porque o pastor Valmir falou de dízimo, e eu estou magoadinho, estou indo embora, estou saindo da Cibapa. Não, eu vou sair da Cibapa porque agora tenho que comprar feijoada para pagar o lote. Não, eu vou sair da Cibapa porque o líder falou para mim que eu não posso continuar com esse namoro em julgo desigual. Não, eu vou sair da Cibapa porque o pastor não me cumprimentou. Eu ouvi isso. Uma pessoa saiu da igreja porque o pastor Valmir não a cumprimentou, era filho de um banco, e não viu, o pastor estava de costas, não viu. Não, o pastor não me cumprimentou, estou magoadinho. E saiu da igreja. O que é o reino dos céus para você, querido? O que é o reino de Deus? Chega de mimimi. Nós estamos criando uma geração mimimi, onde não pode falar isso, não pode mexer com aquilo. Muitas pessoas preferem ficar, sabe o quê? Me perdoe a expressão, lambendo suas feridas no altar da autocomiseração. Muitas pessoas preferem ficar se lamuriando das suas lutas, das suas dificuldades, ao invés de romper com aqueles que estão rompendo. Grande parte dessa igreja aqui está rompendo, querido, na graça e no conhecimento de Deus. A maioria dessa igreja aqui está avançando no propósito de servir a Deus e fazer a tua vontade, enquanto alguns ficam cheios de mimimi. Não, feijoada. Seja forte, como diria o pregador uns dias atrás, seja macho, querido, seja forte, não se deixe
influenciar por pessoas negativas. Não se deixe influenciar pelos problemas, pelas dificuldades apenas. Creia que Deus está com você. Se Deus está com você, quem vai te impedir? Se Deus está com você, avance, querido, rompa. Creia que Deus vai te ensinar, creia que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Andar com Deus é viver a vontade de Deus. Andar com Deus é experimentar a graça de Deus, essa graça derramada sobre nós, amém? É experimentar as dádivas de Deus. Nós somos colocados por cabeça, amém, queridos? E não por caudas. Não se contente em ficar dando volta em círculos, através da religiosidade. Não, porque a fumacinha agora, eu não gosto da fumacinha. Eu vou para outra igreja, porque na outra igreja não tem fumacinha. Uma pessoa me abordou essa semana. Saí da Cibapa. É mesmo? Saiu da Cibapa, por quê? Não, por isso. Eu estava na Cibapa há 5 anos e detestava o culto. Aí ela falou para mim desse jeito. Eu falei, é mesmo? Meu Deus, mas você é forte, já está esse tanto de tempo. Não, e eu estou saindo por isso. Aí foi falando. Eu falei assim, Palmas tem centenas de igrejas para atender todo tipo de religioso. Vai em todas. Se você não achar nenhuma, abra a sua. Seja forte, querido. Vai em todas. Se você não gostar de nenhuma, abra a sua igreja. Talvez a sua igreja seja melhor do que as outras todas, do que a Cibapa. Queridos, pessoas estão só se lamuriando. Pessoas querem que o culto agrade a elas. Se você não está aqui para agradar o pastor, você não está aqui para se agradar, você está aqui para glorificar o Deus vivo, amém, queridos? É o Deus que habita em você, é o Deus conosco, esse deve ser o seu alvo. O seu alvo não deve ser o ministro de louvor, não deve ser o pastor Valmir, não deve ser o pastor Cleito, você tem que agradar a Deus. Se Deus te colocou aqui, querido, seja bênção aqui neste lugar, não murmure. A murmuração era uma tragédia na vida do povo. Quando o povo avançava para dominar as terras, o povo ficava se lamuriando. Ah, mas lá no Egito tinha cebola, aqui não tem nem cebola. Quem é que gosta de cebola? Não é possível, gente. E o povo sentia saudade de cebola, queria cebola. E murmurando, levou o coitado do Moisés a pecar. Não seja você um murmurador. Não seja você um murmurador, seja você alguém esperançoso. Alguém que sabe que Deus está conosco. Alguém que entende isso, fala assim, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me capacita. Então se Ele está falando para romper, vamos romper. Se Ele está falando, é direção de Deus. Eu gosto do pastor Charles, meu amigo, que ele fala assim, é da vontade de Deus isso aí? Então estamos juntos, vamos lá, vamos avançar. Se nós estamos juntos, querido, no propósito de alcançar a Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém, queridos? As portas do inferno não podem prevalecer se eu e você entendemos que Deus está em nós, e nós precisamos romper. Deus está em nós e nós precisamos, assim como Esdras, reconstruir. E se Deus está em nós, Ele vai usar até o ímpio para nos abençoar. Se Deus está em nós, se Deus está com essa igreja, queridos, os recursos que ela precisa serão levantados. Seja você parte, porque se você não for, vai acontecer do mesmo jeito. Se você não fizer parte, outros virão. O recurso que vai ser levantado para essa obra está em Deus, no seu bolso. Seja forte, seja bênção. Não cai na tentação de se vitimar, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso o apóstolo Paulo diz. Não sou eu que faço, mas a graça de Deus comigo. Seja, querido, você o construtor do seu amanhã. Seja você aquele que vai fazer o seu amanhã através da ação de Deus na sua vida. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida é muito grande para vivermos de forma medíocre, de forma mesquinha. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que prosseguir para o alvo, nós temos que romper, nós precisamos avançar. Não podemos ficar no altar da autocomiseração, apenas lamuriando, lamentando ou questionando as coisas. Nós precisamos fazer parte daquilo que Deus quer. Examine a sua vida pessoal, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Hoje é uma noite de reflexão. Faça uma reflexão da sua vida, faça uma reflexão da sua caminhada, faça uma reflexão dos seus relacionamentos, como estão. Confesse ao Senhor e volte, para que Deus possa te exaltar, para que Deus possa levantar você e, através da sua vida, alcançar aqueles que Ele quer. O que você tem dentro de você? O salmista diz, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio,
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Se você é perdoado, querido, não fique se lamuriando, não fique se lamentando, você é perdoado. Se você foi alcançado por Deus, ande em novidade de vida, não volte àquelas velhas práticas repugnantes, não entristeça o Espírito de Deus que habita na sua vida. Traga para a cruz, querido, que também virá para a luz. Tudo aquilo que você está passando, coloque diante de Cristo. Ele falou: o seu fardo é muito pesado, e eu estou disposto a te dar um fardo leve, troque o seu fardo comigo. E ele foi para a cruz levando o meu e o seu fardo. Ele foi na cruz levando a morte, ele foi na cruz levando as enfermidades, ele foi na cruz cravando a escrita de dívida que havia contra nós. E ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos com ele também ressuscitar, amém? Tem pessoas que sentem como se a comunidade, ou fazer as coisas na igreja, ou liderar, ou participar de algum ministério, fosse algo pesado, é como se fosse algo pesado. Não é para ser, querido. Participar do reino de Deus é para ser algo leve, porque o fardo que Deus coloca na sua vida é leve. Então, tenha prazer nisso, tenha prazer em se envolver na comunidade, tenha prazer em participar, em falar: Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de ser bênção na tua casa. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de ser ministro dentro da minha casa, cuidando da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, cuidando da minha casa, porque lá é o seu primeiro ministério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um lar. Obrigado, Senhor, faça de mim bênção no meu lar. E você começa a mudar, formatar a sua mente para viver de forma que agrada a Deus dentro da sua casa primeiro. Depois, na igreja, no seu local de trabalho, por onde você andar. Você ser luz, você ser ministro de Deus. Porque nós cremos nessa igreja que todos nós somos ministros e ministradores da parte de Deus. Amém, igreja? Quem é ministro de Deus aqui diz amém. Amém. Não coloque limites onde Deus está te mostrando oportunidades. Grandes coisas Deus fará. E Ele está colocando diante de você a oportunidade de você ser bênção. Ser tu uma bênção. Abra mão do controle, querido, e pare de se preocupar com aparências e reputação. Deixe Deus conduzir sua vida. Melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Sujeite os seus desejos a Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos vossos corpos, o corpo de vocês, ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. A pior coisa que a gente faz é viver de forma dissoluta. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias para trás, e a gente tem que mudar a nossa mente para entendermos isso. Eu não vou buscar viver em santidade para tentar alcançar Deus, para conquistar o favor de Deus, para agradar a Deus. Eu não vou buscar viver em santidade para atender um sistema religioso. A dinâmica é outra. Eu vou viver em santidade porque eu sou escolhido por Deus. E eu, sendo separado por Deus, agora eu vou lutar contra o pecado. Não é mais o pecado que me domina. Quando eu não entendo isso, quando eu vivo sem Cristo governando a minha vida, os pecados ditam as regras para a minha vida. E eu não consigo fazer diferente, porque é o pecado que me domina. Todo o meu corpo, todos os meus bens, o meu dinheiro, eu uso para fazer aquilo que agrada a carne, a aparência social. Quantas pessoas começaram a fumar na propaganda do Marlboro, porque era charmoso fumar, porque era chique fumar? A ausência de Deus. Quantas pessoas bebem porque estão nas rodas de amizades ali, e todos bebem. Se todos bebem, eu tenho que beber para eu me sentir incluído naquele grupo. Eu tenho que beber para participar daquele grupo. E o texto está falando aqui para você não usar o seu corpo, os seus bens, os seus recursos, os seus membros para fazer obras da tua carne, mas muito pelo contrário. Agora ofereça tudo isso agora a Cristo.
Uma pessoa falou para mim uma vez assim, não, porque esse negócio de ser dizimista, eu falei, cara, não é para todo mundo, ser dizimista é para crente. Porque quando eu não era crente, eu entregava o dízimo, só que era para o concorrente. Era com bebida, era com cigarro, era com tantas porcarias, e agora não é o dízimo que eu entrego para Cristo, é tudo. O dízimo eu entrego na igreja, mas a minha vida agora é de Cristo. A minha casa é de Cristo, os meus bens agora são de Cristo. E se Deus falar assim, agora é o momento de você ir, eu vou, porque é de Cristo. Tudo que Deus coloca na sua vida é do Senhor, amém, igreja? Se não for do Senhor, você vai gastar com seus próprios prazeres, com seus próprios deleites. Não faça isso, invista no reino dos céus. Invista no reino dos céus. Os 90% que está na sua mão é para você administrar, mas é para glorificar a Deus. A sua casa é para glorificar a Deus. O ensino que você paga para os seus filhos é para glorificar a Deus. E quem vai ministrar isso na sua vida é o Deus que anda com você. É o Deus conosco que vai falar para você, não vai por aqui que é errado. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Não gaste o seu dinheiro em porcaria, mas muito pelo contrário. Tenha qualidade de vida, tenha vida abundante, tenha vida plena. Porque o seu estilo de vida vai impactar o seu evangelho. O seu estilo, a forma como você vive vai dizer que tipo de evangelho você tem. Se você vive de forma medíocre, o evangelho que você prega é um evangelho medíocre. Se você vive com autoridade na presença de Deus, o seu evangelho é de autoridade. Se você vive com alegria, o evangelho que alcançou você é um evangelho de alegria, de paz e de gozo. Então tudo aquilo que nós temos, querido, tudo aquilo que somos é para o louvor e a glória do nosso Deus. Deus é fiel, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Controle seu temperamento. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. Olha que coisa interessante. Não deem lugar ao diabo. Sua carne nunca melhora. Ela não pode dar a última palavra na sua vida em nenhuma situação. Quem tem que dar a última palavra na sua vida é o Deus conosco. É o Deus comigo. Não é a minha carne, não são os meus desejos que vão direcionar ou vão conduzir minha vida, mas é Deus comigo. É o Deus que habita na minha vida que vai conduzir. Foque nos seus melhores pensamentos. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O seu estilo de amizade, de brincadeiras, o seu estilo de vida vai refletir aquilo que tem dentro de você. Pessoas que só ficam com gracejos imorais, existe moralidade dentro dela. Pessoas que só ficam com pessimismo, existe pessimismo dentro dela. Pessoas que são alcançadas por Deus, que são transformadas pelo Espírito Santo, andam em novidade de vida. São aqueles que falam, Jesus Cristo veio, mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Deus coloca situações para que nós possamos suportar, mas nada além das nossas capacidades de suportar. Tudo aquilo que você está passando agora, ou que você passou até aqui, construiu ou está construindo em você uma personalidade e um caráter. Espero eu que seja para glorificar a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos não entendem isso porque, igual eu falei, ficam se lamuriando pelas lutas e dificuldades e não enxergam as oportunidades. Davi, quando estava diante do gigante, todo mundo ali amedrontado, acuado, os melhores guerreiros escondidos, e Davi enxergou ali uma oportunidade. Ele falou assim, eu vou matar esse gigante. Quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? E é isso que você tem que falar para o seu problema. É isso que você tem que falar para o seu pecado. Quem é você, pecado maldito, para querer dar a última palavra na minha vida? E você tem que matar esse gigante, querido. Ande com a sua funda. Na hora que o pecado vier, você roda a funda e acerta a cabeça dele. Não deixe o pecado ditar a sua vida. Não deixe o pecado dominar você. Pastor, como que eu faço? É tão difícil. Mas é difícil. Eu estava conversando com o pastor Joel essa semana e falando sobre isso. Tem pessoas que acham que o seu pecado é mais difícil do que o meu.
Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou coitadinho, o meu pecado é muito difícil. Sinto muito se você é coitadinho, eu sou filho de Deus e Deus é comigo, amém? Mas o pecado que bate na sua porta, bate na minha também. A tentação que vem à sua mente, vem na minha e de muitos aqui nessa igreja também. Mas muitos resolveram falar assim, eu vou atender a Deus, Deus está comigo. Não é esse pecado que vai ditar a regra na minha vida. Não é esse pecado que vai determinar o que eu vou fazer. Eu quero Deus. Eu quero entregar tudo isso a Deus. E pegue tudo isso, querido, e leve ao altar do Senhor. Saia do altar da autocomiseração e venha ao altar de Cristo e ofereça a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereça os teus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e experimente o melhor dessa terra. Experimente a alegria que excede todo o entendimento, que só é possível alcançar quem anda pelo reino dos céus. Só é possível experimentar vida plena, qualidade de vida, quem experimenta Deus. Quem experimenta Deus. Quem entrega a sua vida para Deus. Quem entrega a sua mente e o seu pensamento a Deus. Quem entrega os seus corpos como sacrifício a Deus. Esses experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua fraqueza, querido, não está em ser tentado, mas sim em cair nas tentações. Ser tentado faz parte da natureza humana. Cair na tentação é para fracassado. Se você foi tentado, não se sinta fracassado. Muito pelo contrário, é a oportunidade de você experimentar a frase que diz que você é mais do que vencedor. Se você se sente tentado, querido, bem-vindo ao clube. Também me sinto. Se você se sente tentado, você faz parte da raça humana. Mas se você consegue vencer a tentação, se você consegue resistir ao diabo, bem-vindo ao reino dos céus. Porque é só para filho de Deus. É só para aquele que tem Deus comigo, Deus conosco, que consegue superar e vencer essas tentações. Restaure, querido. A Bíblia diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Restaure os seus relacionamentos rompidos, façam tudo o possível para viver em paz com todos. Encontre apoio espiritual. Essa caminhada com Cristo, ela não é solo. Sozinho você pode ir mais rápido, mas você não vai muito longe. Se você andar no rebanho, junto com o rebanho, você vai longe. Porque quando a ovelha se separa do rebanho, ela é presa fácil na mão de Satanás. Existe uma mentira aí fora falando que você não precisa de estar na igreja para servir a Deus. Que você pode servir a Deus sozinho. É mentira de Satanás, querido. O compromisso de Deus é buscar para voltar à igreja, para buscar a igreja, amém? Ele vai voltar para buscar a igreja. Esteja na igreja, seja você igreja, para que nesse dia você vá se encontrar com seu Deus. Eclesiastes 4, 9, 10 fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que decide andar sozinho. Pobre do homem que se acha autossuficiente. Nós temos que buscar a suficiência do alto. Amém, igreja? Não seja você que exerça o autocontrole, mas que o controle na sua vida venha do alto. E nós possamos experimentar o melhor de Deus. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é muito eficaz. Quando se cai no fundo do poço, a única saída é pedir ajuda. Ninguém consegue sair sozinho. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você pode estar pensando assim, falar, esse pastor fala uma coisa tão bacana, mas parece que eu não consigo viver isso. Parece que isso que ele está falando aí é para os outros e não para mim. É para você que eu estou falando nessa noite. É para você que eu estou falando. Se você estiver no fundo do poço, querido, é hora de você pedir ajuda. E essa é a função da igreja. Essa é a nossa função. É ajudar você nessa caminhada. Não ande sozinho. Nós andamos em pequenos grupos, não é por modismo. Nós andamos em pequeno grupo porque nós entendemos que o Espírito de Deus ministra vida dentro dos pequenos grupos. Procure o seu pequeno grupo. Ande com o grupo para que possa te ajudar. É lá que está o fluir de Deus. Amém, igreja? O Espírito de Deus está fluindo na nossa igreja através dos pequenos grupos. E tem pessoa que fala assim, não, hoje eu não vou no pequeno grupo, não vou ficar assistindo televisão. Querido, você está deixando de experimentar o fluir de Deus. Se envolva no seu pequeno grupo. Abençoe as pessoas e também seja abençoado por elas.
Quando você estiver fortalecido, se disponha também a servir, ajude a outros. 2 Coríntios 1:4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando também por tribulações. O que de Deus você recebe, repasse a outras pessoas. Esse é o nosso estilo de vida, essa é a nossa forma de ser igreja. Viver, receber e também compartilhar e ministrar vida nas outras pessoas. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Vida cristã, querido, é receber, regozijar e compartilhar. Eu queria que você falasse comigo. Vida cristã é receber, regozijar e compartilhar. Vamos lá? Vida cristã é compartilhar. Se você recebeu, querido, se alegre. Se você é filho amado de Deus, se alegre, querido. Regozije-se com aquilo que você recebeu e compartilhe. Seja você uma bênção onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu pequeno grupo. Seja você porta-voz dos céus. Seja você representante de Deus ali naquele lugar. Não se deixe levar pelas influências negativas, mas muito pelo contrário, influencie as pessoas com o seu estilo de vida. Para concluir, querido, o que poderá nos separar do amor de Deus? Se eu entendo que o reino dos céus é Deus comigo, eu me entrego a esse sacrifício vicário. Senhor, entrego a minha vida a Ti, e Cristo habita em mim, o que pode nos separar do amor de Deus? Alguma coisa pode tirar você do amor de Deus? Você não pode fazer nada que possa impressionar Deus, sabia disso? Deus é onisciente. Antes que você pense, Ele já sabe. Antes que você nasça, Ele já planejou para você uma vida. Então, você não pode surpreender a Deus. E quem pode nos separar do amor de Deus? O texto diz: serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o seu pecado, nem a situação que você está agora. Nada pode te separar do amor de Deus. Amém, queridos? Quem vai entender isso? É quem experimentou o amor de Deus. Quem vai entender isso? É quem entregou sua vida no altar do sacrifício ao Senhor Jesus. Ele sabe que ele é amado de Deus. Aí ele vai falar: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, e nada pode tirar isso de você. Se você entender isso, querido, você vai conseguir poder. Olha só, ser discípulo de Jesus é você ser empoderado. Essa palavra empoderado foi apropriada de forma indevida pelo movimento feminista, tá? A Bíblia diz que vocês vão receber poder, Mateus capítulo 28, para ser testemunhas de Deus em Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Então, você saia daqui nessa noite empoderado por Deus, para receber o melhor de Deus na sua vida, para tomar posse do reino dos céus, porque você é herdeiro de Deus, e saia daqui desafiado para ser testemunha aonde Deus mandar você, na sua casa, no seu trabalho, em Palmas, no Tocantins, até os confins da terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Queria que você ficasse em pé. Você não é um fracasso, querido, até que você desista. Você não é um fracasso até que você desista. Muito pelo contrário, você é um filho amado de Deus, herdeiro de Cristo, co-herdeiro com Cristo dos reinos dos céus, co-herdeiro da herança celestial na sua vida. Nós precisamos sair daqui para dar passos em direção a um futuro melhor. Emanuel, querido, significa Deus conosco. Amém, igreja? Eu queria que você falasse comigo bem rápido, 3 vezes, Deus comigo. Vamos lá? Deus. Saia daqui com essa certeza de que Deus está com você. Não interessa onde você vai, não interessa como você está, mas interessa o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para você como um fracassado, Ele olha para você como um valente de Deus. Assim como foi com Gideão. Gideão estava ali na sua vidinha, empurrando o moinho lá, e Deus olhou para ele e falou assim: ô homem valente. É isso que Deus está falando para você. Ô homem valente, ô mulher valente,
vá dominar, vá conquistar. Você é filho de Deus, Deus está com você. A Virgem Maria deu luz e cumpriu a profecia de Jeremias. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, Deus morreu na cruz do Calvário, pagou a cédula de dívida que havia sobre nós, e agora Ele nos dá vida e vida em abundância. Basta que você tome posse disso.